O Apocalipse de Pedro é um dos textos apócrifos mais fascinantes e impactantes do cristianismo primitivo. Trata-se de uma revelação atribuída ao apóstolo Pedro, onde Jesus lhe mostra detalhadamente os destinos das almas no pós-vida, tanto no paraíso quanto no inferno. Esse manuscrito, por muito tempo perdido, foi redescoberto no século XIX no Egito, mais especificamente em uma coleção de textos conhecida como os Manuscritos de Aquim. Outro fragmento, encontrado em Nag Hammadi, também traz indícios de uma versão gnóstica do Apocalipse de Pedro, mas com uma abordagem bastante diferente, destacando a busca pelo conhecimento espiritual como o caminho para a salvação. O texto tradicional, no entanto, foca nas visões apocalípticas e na noção de punição e recompensa. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a obra gerou controvérsia. Em alguns momentos, foi considerada quase canônica, aparecendo na lista do Cânon Muratori, um dos documentos mais antigos que indicam quais textos deveriam fazer parte da Bíblia. Entretanto, ao longo do tempo, a Igreja decidiu rejeitá-lo, provavelmente por suas descrições detalhadas dos tormentos do inferno e suas diferenças em relação ao Apocalipse de João, que se tornou a versão oficial na tradição cristã. O Apocalipse de Pedro descreve cenas de julgamento que impressionam pela riqueza de detalhes. Pedro recebe uma visão onde os justos são recompensados com paz e bem-aventurança, enquanto os pecadores são lançados a tormentos terríveis, que variam conforme seus pecados em vida. Essa estrutura de punição específica para cada tipo de transgressão lembra fortemente a tradição escatológica que mais tarde influenciaria representações do inferno, como a Divina Comédia de Dante. A descrição dos castigos é intensa. Entre as punições, há ladrões suspensos sobre chamas ardentes, mentirosos com línguas queimadas, e mulheres que abortaram suas crianças sendo perseguidas por espíritos vingativos. Cada tipo de pecado recebe um castigo específico, reforçando a ideia de um julgamento justo e proporcional. O texto não apenas descreve essas cenas, mas também coloca Jesus como aquele que explica a Pedro o porquê dessas punições, deixando claro que a justiça divina é inescapável. Essa narrativa cria uma forte noção de temor e arrependimento, usada por séculos como forma de alertar os fiéis sobre a necessidade de uma vida reta. Um aspecto intrigante do Apocalipse de Pedro é sua visão sobre a possibilidade de redenção. Em alguns trechos, sugere-se que, após um tempo de punição, as almas poderiam ser libertadas dos tormentos infernais. Isso contrasta com a visão tradicional do inferno eterno, defendida por outros textos cristãos. Essa ideia, que aparece também em algumas doutrinas gnósticas, dá uma interpretação mais compassiva ao julgamento divino, sugerindo que o castigo não é definitivo, mas sim um meio de purificação espiritual. Essa visão faz com que o Apocalipse de Pedro se destaque entre os textos apocalípticos da época, trazendo um debate sobre a verdadeira natureza da justiça divina. O impacto espiritual desse manuscrito é imenso. Ele reflete não apenas o temor da condenação, mas também a esperança na misericórdia divina. A dualidade entre castigo e recompensa permeia toda a obra, mostrando uma preocupação profunda com a conduta moral dos indivíduos. Além disso, o texto reforça a ideia de que as escolhas feitas em vida determinam o destino da alma, um conceito que influenciou não apenas o cristianismo, mas também diversas outras tradições espirituais ao longo da história. Essa ênfase na responsabilidade individual e na retribuição divina ajudou a moldar a moralidade cristã nos primeiros séculos. Curiosamente, o Apocalipse de Pedro também contém elementos que se assemelham a relatos de experiências de quase morte e visões místicas descritas em diversas culturas. Muitas tradições antigas falam de viagens ao além, onde os justos encontram paisagens paradisíacas e os ímpios enfrentam sofrimentos terríveis. Esse tipo de narrativa ressoa com diversas crenças espirituais que vão além do cristianismo, mostrando como a preocupação com a vida após a morte é um tema universal. A ideia de que a alma passa por um julgamento e recebe uma recompensa ou punição específica aparece em religiões como o hinduísmo, o zoroastrismo e o budismo, reforçando que o conceito de pós-vida transcende barreiras culturais. Outro ponto curioso é a relação desse apocalipse com a arte cristã medieval. Muitas representações do inferno, incluindo os afrescos das igrejas e as descrições na literatura medieval, parecem ter sido influenciadas por essa visão detalhada dos castigos. As pinturas de Giotto, Bosch e outros artistas medievais trazem cenas de tormentos que remetem ao Apocalipse de Pedro,
sugerindo que, mesmo fora do cânone oficial, sua influência continuou viva na imaginação cristã. Além disso, a rejeição do Apocalipse de Pedro pela Igreja levanta questões sobre quais critérios foram usados para definir o que seria incluído na Bíblia. Textos que continham descrições muito vívidas do inferno ou que ofereciam interpretações alternativas do julgamento final muitas vezes foram deixados de fora. Esse processo de seleção mostra que o cristianismo primitivo era diverso, com diferentes interpretações sobre o destino das almas e a justiça divina. Em última análise, o Apocalipse de Pedro é um testemunho fascinante das crenças escatológicas dos primeiros cristãos. Sua descrição do pós-vida, seus ensinamentos sobre moralidade e sua visão do julgamento final continuam a despertar interesse e questionamentos até hoje. Seja visto como uma advertência para aqueles que buscam evitar a condenação ou como um texto de reflexão sobre a justiça divina, ele permanece um dos apocalipses mais intrigantes da antiguidade, revelando muito sobre a mentalidade espiritual da época e os mistérios que cercam o destino da alma humana.